E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre globalização e meio ambiente. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 34, no percurso 4, que a gente vai falar sobre os debates internacionais sobre o meio ambiente. E vamos dar uma pinceladinha também hoje bem rápida sobre os principais problemas ambientais do século 21, ok? Na próxima aula a gente vai abranger com mais detalhes sobre esses problemas. Hoje a gente vai comentar rapidinho eles, mas o nosso foco hoje são os debates internacionais sobre o meio ambiente. Então vamos lá para a nossa aula. Ô mãe, a gente pode comprar um celular pra mim? Esse aqui tá com a tela toda quebrada, ele não pega. Mas não tá funcionando? Tá, mas ele tá todo ruim. Agora tem um monte de modelo mais bonito. Manu, mas se dá pra você utilizar, não precisa a gente comprar outro, não. Vamos pensar na natureza, né? Você sabe tudo que é tirado da natureza pra produzir esse celular? Sem contar a questão econômica, né? Vamos repensar um pouquinho mais? Vai lá, não, utilize esse aí, mas não vai comprar outro, não. Pensa, mãe. Mãe, tem que comprar um novo caderno pra mim. Esse aqui já tá quase acabando. E aqui? Ó, tem mais uma matéria. Esse aí eu queria usar pra escrever história e desenhar. Não, aí você usa folhas que é pra reciclagem pra isso. Aqui é pra usar pra aula, não precisa comprar nada. Tu já imaginou quanto recurso da natureza é tirado pra poder fazer os cadernos? Mãe, mas é só um caderno. Não, Manu, usa papel reciclado pra fazer as coisas que não tem nada a ver com a aula. E esse caderno aqui é pra aula, tá? Ok? Ok. Ô mãe, Oi. a gente pode comprar um lápis novo pra mim? Os meus já são bem pequenos e estão com a ponta estragada. E cadê aqueles lápis que sobraram do ano passado? Tô no penal, mas eu não quero usar eles. Eu quero lápis novos, são mais bonitos. Não, Manu, vamos utilizar aqueles lá sim, mas não vamos comprar mais lápis se você tem. Não há necessidade, né? Pensa quanto que a gente vai tirar de recurso da natureza pra produzir tudo isso aí. Vamos utilizar aquele lá, ok? Pra terminar, sim, senhora. Ô mãe, eu tô com uma dúvida nessa questão aqui. Pode me ajudar? Ô, Manu, essa tua calça também é curta, né? Você cresceu, não tem que comprar outra. Já ouviu falar em reutilizar? Mas aqui não tem como, né? A gente vai ter que comprar. Não, pode deixar que eu faça um short mesmo. Bom, já deu para entender o assunto que a gente vai falar hoje. O tema da nossa aula hoje é globalização e meio ambiente. Só lembrando que esse é um debate antigo, né? Há alguns séculos, alguns estudiosos já debatem sobre os problemas ambientais que afetam o nosso planeta, né? Essa busca incessante pelo lucro, que é uma característica do sistema capitalista, ela não leva em conta e precisa levar em conta a questão do nosso planeta, né? A questão ambiental. Então, muito se tem feito, se tem discutido sobre isso, e é justamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Bom, a gente tem uma imagem aí e mostra aí alguns dos principais problemas ambientais que a gente tem na atualidade, com destaque aí para 4 deles. O primeiro deles é a questão atmosférica, que é a questão do ar, os gases que estão sendo lançados na atmosfera, fazendo com que haja o aumento do efeito estufa, causando o que nós chamamos de aquecimento global, né? Temos um outro problema aí, que é a questão dos mares e oceanos, a grande quantidade de lixo que está sendo descartada em mares e oceanos, óleos de vazamento de embarcações, colocando em risco toda a vida marinha que existe ali. Isso sem contar os rios de água doce, que acontecem a mesma coisa e que podem provocar a poluição dos rios, e a água que a gente utiliza na nossa casa acaba sendo poluída também, né? Isso, bactérias, venenos, agrotóxicos, tudo isso vai parar dentro dos rios, prejudicando com isso toda a vida desses animais que vivem aí. Bom, lá embaixo a gente tem a questão das queimadas, que é um grande problema, um problema atual. A gente está ouvindo-se muito falar aí da questão do Pantanal, né, das queimadas que são provocadas no Pantanal, colocando em risco toda a biodiversidade dessa região em nosso país. E tem a questão do desmatamento, que é a retirada da madeira, da vegetação nativa, natural de uma região, que está influenciando ali na questão do gás carbônico, né? Do gás carbônico, está relacionado também à questão da terra, né? A terra que vai ficar desprotegida, a questão
da água, que vai ter dificuldade em infiltrar nesse solo, não vai infiltrar da mesma forma que era infiltrada antes. Então, tudo isso vai acabar prejudicando o quê? Os lençóis de água freático, a hidrografia de uma região. Bom, há muito tempo, como eu falei anteriormente, já vem se falando sobre esses problemas ambientais. Aqui vocês têm uma foto que retrata um desses encontros a nível mundial, que se tratou do meio ambiente. Os debates internacionais são muitos. Aqui vocês têm um dos primeiros, foi em 1972. A conferência foi sobre o meio ambiente humano na Suécia, na cidade de Estocolmo, capital. Nessa conferência, os países desenvolvidos, eles deram uma ideia que não foi muito bem aceita pelos países subdesenvolvidos naquela época. Eles queriam que o crescimento econômico ele fosse controlado pelos países desenvolvidos. Então, os países que estavam em desenvolvimento, como o Brasil, eles não aceitaram essa proposta de redução de produção e não houve um entendimento. Em 92, a gente teve a Rio 92, aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa conferência, uma das principais ideias discutidas foi a questão do desenvolvimento sustentável. A partir daí, começou-se a falar no desenvolvimento sustentável e ele foi se desenvolvendo em 2002, na Rio+10, que foi em Joanesburgo, na capital da África do Sul. Como em 2012, a gente teve novamente o debate voltado para essas questões. Foi na Rio+20, onde eles lançaram uma agenda que deveria ser atingida pelos países ligados à ONU. Assinaram esse acordo tentando alcançar esses objetivos. Depois, nós tivemos um outro encontro em 2015. Em 2015, ela foi na sede da ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York. E nessa reunião na ONU, se estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são até hoje discutidos, que o mundo todo deve assumir essa responsabilidade de alcançar esses objetivos. Bom, e a gente fala em desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente não fala só a questão ambiental, mas a gente fala da fome, da pobreza, da saúde, do acesso à educação, a tudo isso. Bom, vamos entender melhor o que significa esse conceito, né? O que seria esse desenvolvimento sustentável? Bom, o que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações para atender às suas próprias necessidades. Ou seja, o desenvolvimento econômico ocorre aliado à conservação do meio ambiente, desenvolvendo-se sem destruir. O que é que vai acontecer no desenvolvimento sustentável? A gente vai ter uma vida saudável, vai consumir, mas vai consumir e ao mesmo tempo a gente vai estar pensando como vai ser esse consumo. Vai ser um consumo consciente? Eu vou comprar, mas eu vou reciclar aquilo que é possível estar reciclando. Eu não vou consumir aquilo que eu sei que se eu utilizar aquilo que vai estar utilizando muita matéria-prima lá do meio ambiente, eu não vou utilizar algo que é uma fonte que não seja fonte de energia renovável. Isso é desenvolvimento sustentável, essa é a ideia principal. Isso não vai atrapalhar nem a economia, levando em consideração que a maior parte dos países do mundo eles são capitalistas, então isso não vai atrapalhar a economia, mas ao mesmo tempo ela não destrói o planeta. Então todos têm que pegar juntos, não é isso? Não só a população, mas o governo, as empresas, os setores industriais. Por isso que a gente fala em desenvolvimento econômico. Só que esse desenvolvimento econômico ele tem que estar aliado ao meio ambiente, às questões ambientais. Todos têm que estar aliados para que esse desenvolvimento ele não prejudique as futuras gerações, para que as futuras gerações elas tenham acesso aos mesmos bens que nós estamos tendo agora no presente. Bom, aqui a gente tem um quadro mostrando aí quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, tem os 17 aí, eu peço que vocês depois pesquisem esses 17 mais detalhadamente. Ele vai desde a erradicação da pobreza até a busca por parcerias e meios de implementação desses programas. Ou seja, todo mundo trabalhando junto para que esses objetivos eles sejam alcançados. Vocês indiretamente, vocês já participam
desses objetivos, né? Quando a gente recicla em casa algo que a gente ia jogar no lixo, a gente está reciclando, a gente já está fazendo com que a natureza não se deixe se retirar da natureza algo novamente que já foi retirado anteriormente. Então, esse é um dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Bom, como é que a gente pode ser sustentável no nosso dia a dia? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é a reciclagem, né? A reciclagem dos materiais que vocês conhecem que podem ser reciclados. Tem também a questão da redução de consumo. Reutilizar, diminuir a quantidade de produtos que você acha que não é necessário você estar comprando. As energias renováveis. O que é uma energia renovável? É aquela energia que está disponível e que não vai demorar para que se faça a fonte dela novamente. Um exemplo, o petróleo não é considerado uma fonte de energia renovável. Por quê? Porque ela demora milhões de anos para serem produzidas, né? Já a energia elétrica que a gente utiliza em casa é uma fonte de energia renovável. Bom, recuperar, renovar as margens de rios. A gente tem aqui um rio Itapicuru com as margens quase todas destruídas. Então, qual é o nosso objetivo? Recuperar essas margens. A gente precisa da celulose, a gente precisa do papel, né? Se a gente vai diminuir o consumo do papel, um exemplo, a gente vai ter a produção de papel menor, então a gente vai estar derrubando menos árvores. E assim por diante. A questão da água também é muito importante. Muitas vezes a gente vai escovar os dentes, deixa a torneira aberta, né? Quantos litros de água vão estar sendo desperdiçados cada vez que a gente vai estar escovando os dentes, ou tomando um banho, ou lavando um carro? Se a gente pode ir de bicicleta para o trabalho, por que a gente vai de moto? Por que a gente vai de carro? Não é isso? A gente tem que pensar nessas... São coisas simples do nosso dia a dia e que a gente pode estar fazendo para estar diminuindo os problemas ambientais. E uma dos principais evoluções que a gente tem na atualidade é o transporte elétrico. A gente tem aí uma imagem que mostra aí da usina hidrelétrica, que é a usina de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, e que também é fonte de energia de alguns carros que são carros elétricos. A exemplo desses carros que tem aí. Né, já existem alguns carros que são carros elétricos que são movidos a energia, ou seja, eles não poluem o meio ambiente, eles não usam ali combustível fóssil, eles não usam o diesel, não usam a gasolina, então eles não estão poluindo o meio ambiente. É comum em algumas cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, a gente vê alguns carros, transporte coletivo, ônibus, que são movidos a energia. E aí... Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero encontrar vocês na próxima semana. Não esqueçam de responder a atividade proposta, ok? Um abraço no coração e até a nossa próxima aula.